Olá, meu nome é Nelson e eu sou responsável técnico pela empresa Metrópolis Soluções Técnicas. E nesse vídeo eu vou falar para vocês a respeito de infiltrações. Já quero deixar claro desde o começo que eu não vou entrar na solução dos problemas, tá? Cada tipo de infiltração tem várias formas de serem resolvidas. Então esse vídeo ficaria muito longo. Então a ideia desse vídeo não é essa. A ideia desse vídeo é ajudar vocês, dar dicas de como vocês podem fazer para descobrir qual a origem da infiltração. Então aí, sabendo da origem da infiltração, fica muito mais fácil você ir atrás da solução. Ok? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá. Primeira dica que eu tenho para dar para vocês. Para quem trabalha com isso, talvez possa parecer óbvio, mas tem muita gente que às vezes não percebe isso. Primeira coisa que você tem que fazer para identificar a origem de uma infiltração é saber se ela é intermitente ou se ela é constante. Se ela for constante, é aquela umidade que, independente de qualquer coisa, ela se mantém. Em 99% dos casos, quando ela é constante, é problema de encanamento, tá? Porque os canos estão constantemente cheios d'água. Se você tiver algum problema nesse cano, vai gerar uma umidade, uma infiltração, tá? E ela se mantém. Quando ela é intermitente, é aquela infiltração que em alguma situação ela aparece e depois ela some, tá? Então, qual é a importância disso? É você se atentar para qual é essa situação. A tua infiltração aparece, por exemplo, depois de uma chuva. Em que situação essa infiltração aparece, né? E quando ela some. Isso aí vai dar uma boa ideia do que você procurar. Bom, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês, ele é clássico, do tipo de infiltração constante. Como vocês podem ver na foto, isso é o teto de um banheiro. Então, acima dessa laje tem toda a tubulação de água e de esgoto do banheiro da unidade de cima. Então, esse é o tipo de infiltração que ela não cessa, né? Ela é constante. Uma vez que tiver um problema em cima, enquanto você não resolver, né, essa umidade vai se manter. Outro lugar que também esse tipo de infiltração é muito frequente, como mostra essa segunda foto, é em áreas de serviço. Nessa terceira foto, eu mostro novamente um teto, com a diferença que esse é de um quarto, ou seja, a gente sabe que acima dele não passa nenhuma rede de água nem de esgoto. Então, muito provavelmente, quando tem esse tipo de infiltração, é porque esse apartamento, essa unidade, ela deve estar no último andar, ou seja, acima dela deve existir apenas uma laje ou um telhado. Essas infiltrações, além do aspecto estético, que fica feio, né, a umidade acaba criando bolor, ela tem um outro agravante, que é a oxidação das ferragens da laje. Como vocês podem ver nessas fotos, com o tempo, se essa umidade não for tratada, não for sanada, ela afeta a ferragem, essa ferragem acaba expandindo e, nesses casos extremos, ela pode até derrubar o reboco dos tetos. Esse aqui já é um caso extremo. Vocês podem perceber que acima dessa unidade existe uma laje que não tinha uma impermeabilização adequada. Então a infiltração, a umidade, além de danificar a ferragem da laje, ela começou a descer pelas paredes, fazendo até com que o reboco das paredes se soltassem. Agora eu vou mostrar para vocês dois casos bastante recorrentes. Na primeira foto, eu vou mostrar para vocês uma infiltração constante. Como vocês podem notar, a infiltração afeta a fachada, mas ela não parte de cima, ela parte de pontos no meio da fachada. Ou seja, atrás dessas paredes, né, existem banheiros, áreas de serviço. Então eles estavam tendo problemas com o encanamento e isso acabou com que surgissem essas infiltrações na fachada.
e no meio da fachada. Quer dizer, se elas fossem originárias do telhado ou das calhas, elas partiriam de cima, como mostra nessa foto. Aqui vocês podem perceber, acima da parte verde, que ela está bem escura. No caso desse prédio, é ali que fica a calha. Ali é uma infiltração intermitente. Quando tem chuva, a falta de impermeabilização da calha fez surgir essas infiltrações na fachada. E com o tempo foi criando essas manchas. Então se percebam que são situações bem distintas. A outra, a umidade permanecia e ela partia da primeira laje, do último andar, para baixo. E nesse caso, ela vem de cima. Então tá aí uma boa dica quando vocês tiverem problemas, encontrarem um problema de infiltrações na fachada. E a decorrência desse tipo de problema é o mesmo do outro, como eu mostro nessa foto. Essa foto é de uma casa, essa grade é do banheiro, e o banheiro tinha uma quantidade enorme de problemas que geravam infiltrações. Quando a gente chegou para resolver, depois de ter arrumado o banheiro, foi tratar a parte de fora, toda essa parte do reboco estava solta. Com esses exemplos, eu acredito que você já tenha entendido como identificar as infiltrações constantes. Realmente elas são mais fáceis, porque normalmente a origem do problema da infiltração ela está bem próxima do efeito, ou seja, aonde vocês encontrarem a infiltração, perto dali deve passar algum cano, seja de água, seja de esgoto, quer dizer, eles têm uso frequente, então essa infiltração ela permanece. Então isso facilita bastante com que a gente encontre a origem e resolva o problema. Bem diferente do que eu vou mostrar para vocês agora das infiltrações que são intermitentes. Essas às vezes complicam a vida da gente. Antes da gente começar a falar das infiltrações intermitentes, como eu citei no vídeo, 99% das vezes você vai ter problema com encanamento. E aí tem aquele outro 1%. E agora eu lembrei de um exemplo que são as infiltrações por vazamento em caixas d'água. Então muitas vezes as caixas d'água, como elas em média devem ser impermeabilizadas a cada 5 anos, muitas vezes acaba passando desse prazo, então ela começa a vazar e aí ela também provoca uma infiltração constante. Então esse aqui é um bom exemplo daquele 1%. Bom, falando agora sobre infiltrações intermitentes ou ocasionais, eu vou dar alguns exemplos aqui, que são os mais comuns de a gente encontrar. São defeitos assim bastante rotineiros, tá? Então, primeiro, em caso de telhado de telha de fibrocimento, que pode ocasionar muita infiltração, como mostra a foto aqui. Às vezes o telhado ele está perfeito, embora já bem antigo, mas o problema aqui é devido a pouco caimento. Uma inclinação muito pequena nesse tipo de telhado pode ocasionar, em chuvas de grande porte, vazamento, que às vezes tem a chuva fraca e não acontece nada. Numa chuva forte ou em caso de chuva de vento, então dificulta bastante você encontrar. Ele surge no período de chuva, você faz uma inspeção e você vê lá que está tudo bem e não consegue identificar. Então uma boa dica é essa, considerar sempre se o caimento foi feito de forma adequada para o tamanho da área. Outro problema bastante comum em telhados de fibrocimento é a questão dos reparos. Muitas vezes uma telha quebra ou trinca e, em vez de ser feita a sua substituição, acaba se optando por fazer um reparo. Se o reparo for feito da forma adequada, tudo bem, até que se possa fazer a substituição dessa telha. O grande problema é que, na maioria das vezes, ele é feito de uma forma errada e com materiais que não são apropriados. Isso dá muito problema de infiltração, em especial nesse tipo de telhado, com telhas canaletão, porque essas telhas são umas telhas muito grandes, muito pesadas. Essas telhas, elas normalmente têm que ser içadas, por fora do prédio, precisa de um pessoal um pouco mais capacitado, então por toda essa dificuldade, o pessoal acaba optando por fazer reparos. Só que, por favor, não façam reparos como esse, dessas duas fotos que eu estou mostrando aí, que isso é certeza de ter problema de infiltração. Bom, agora como identificar
possíveis problemas em telhados com telha de barro. Pode ser qualquer tipo de telha, francesa, romana, isso aí não importa, porque basicamente o funcionamento delas todos são iguais. O primeiro ponto que você deve observar para ver se está tendo um problema é a falta de alinhamento das telhas, o que normalmente a gente fala, né? Telhas corridas. Às vezes por causa de vento, chuva muito forte, elas escorregam, elas saem de cima das ripas e esse desencaixe causa muita infiltração. Outro ponto importante a ser notado, junto às cumieiras. Normalmente o telhado ele é feito da ponta de baixo para cima. Então quando chega no centro do telhado, muitas vezes acaba dando corte nessas telhas e é colocada a cumieira e ela é chumbada com argamassa. Então às vezes o pedaço fica muito pequeno, a telha às vezes não é bem chumbada, a telha que faz o recobrimento, né, a capa, que é a cumieira, e as telhas acabam soltando, acaba causando muito problema de filtração, é bastante comum. Outro ponto muito importante, que às vezes as telhas estão alinhadas, as cumieiras estão em ordem, porém o telhado apresenta ondulações e essas ondulações elas são decorrentes do ripamento que está empenado, por isso que eu mostro nessa foto aqui. Quando esse ripamento ele já está muito velho, por causa de problemas de infiltração e o próprio peso das telhas, ele tende a ceder e isso faz também com que as telhas, embora estejam alinhadas, não fiquem bem encaixadas. Isso é bem fácil de identificar, você olhando por baixo do telhado, que você vai ver uma infinidade de pontos assim de claridade. Quer dizer, se passa a luz, com certeza num dia de chuva vai passar água. E nesse caso, a única coisa que pode resolver é a substituição desse madeiramento. Já no caso das lajes que são descobertas, essas eu considero que são as mais fáceis de identificar. Você subir numa laje, como mostra a foto aí, vocês já estão vendo que ela está com a impermeabilização totalmente comprometida, principalmente lajes mais antigas, onde a impermeabilização era feita com materiais à base de asfalto, que ele cria uma película e essa película protege, né, fazendo a impermeabilização dessa laje. Ela tem uma vida útil, então casos de laje são realmente os mais simples de se identificar. As calhas são outro ponto que geram muitas infiltrações intermitentes. A falta de manutenção e de impermeabilização das calhas faz com que no período de chuva surjam muitas infiltrações. Quando a calha é externa, ela está fora da fachada do prédio, ainda é mais fácil de identificar logo no começo essa situação. Mas a maioria dos prédios hoje, as calhas estão incorporadas na laje, ou seja, elas não ficam para fora do prédio e isso dificulta na visualização do problema. Então é sempre conveniente que você dê uma atenção para as calhas, faça uma vistoria nas calhas sempre que aparecer problema de infiltração em períodos de chuva, porque inclusive infiltração não se limita só à área da calha. Muitas vezes ela transborda ou mesmo infiltra, atinge a laje, quando a calha está incorporada na laje, então essa umidade acaba passando para a laje e se espalhando pela laje, como eu mostro nessas fotos. Vamos falar novamente sobre caixa d'água. Eu já falei que essas caixas de concreto, sem a devida impermeabilização, podem gerar infiltrações constantes, mas as caixas d'água também podem gerar infiltrações intermitentes. Já aconteceu comigo um caso onde surgia esse tipo de infiltração e a gente não conseguia localizar a origem do problema. E após vários dias fazendo um acompanhamento, a gente acabou descobrindo que a caixa tinha um problema na boia e então durante a noite, quando a pressão é mais alta, a caixa acabava transbordando e isso gerava uma infiltração que surgia e a gente não conseguia identificar. A gente conseguiu descobrir a origem da infiltração. Então, aí está uma boa dica quando vocês estiverem nesse tipo de situação, onde não necessariamente a infiltração intermitente ela está relacionada com a chuva. E por fim, nós temos também as infiltrações que vêm do solo. Pode ser internas ou externas. Normalmente elas se apresentam mais
em residências térreas ou em muros. Essas infiltrações normalmente são de origem de lençol freático. O lençol freático às vezes sobe e essa umidade acaba atingindo as fundações e, se elas não tiverem sido devidamente impermeabilizadas, acabam subindo pela parede ou pelo muro. Com algumas exceções que às vezes acontece de também ser problema, como eu mostro aqui nessa foto, de encanamento. Então, normalmente, quando você tem essas infiltrações que vêm do solo, é por falta de impermeabilização dos baldrames ou às vezes algum encanamento que passa próximo ali. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as informações tenham sido relevantes, que vocês aproveitem. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscrevam no canal, assistam outros vídeos para quem gosta de obra. E se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que a gente responde rapidinho. Muito obrigado, um abraço a todos e até um próximo vídeo.